Então, olha só, estou resolvendo as questões da folha de logaritmo aí de vocês aí. Questão número 1. Calcule pela definição os seguintes logaritmos. Só para lembrar, vocês tentem fazer as questões. Caso não consigam, olha a solução, tá, gente? Isso aí é para vocês terem que se esforçar ao máximo aí para tentar resolver. Bem, a primeira questão falou o seguinte, ó. Se aproximar aqui, ó. Log de raiz de 2 na base 2. Quer calcular isso aqui. Bem, a melhor forma de se resolver isso, que parece meio bobo, porque é o número que eu tenho que levar o 2 para obter o raiz de 2, que seria 1/2. Mas como a gente vai ter exemplos mais complexos aqui, ó, a melhor forma, você faz o seguinte, você guarda isso aqui a x. Ó. Porque se igualar a x, eu vou ter o seguinte, vou ter então que raiz de 2, pela definição de logaritmo, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2x. Igual a 2 elevado a x, certo? Bem, mas quem é a raiz de 2? Bem, colocando aqui do lado, então, raiz de 2 é 2 elevado a 1/2. Então, 2 a 1/2 é igual a 2x. Bem, se as bases são iguais, os expoentes vão ter que ser iguais. Então, você vai tirar que x é igual a 1/2. Safo? Esse foi o primeiro. Vamos fazer o segundo aqui. Log, endireitei aqui, é raiz cúbica de 7. Log de 49 sobre a raiz cúbica de 7. Então, vou de novo igualar a x. Ó. Igualando a x, eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter aqui 49, que é 7 ao quadrado, certo? É igual a raiz cúbica de 7 elevado a x, igual a raiz cúbica de 7 a x. Então, recapitulando. Se isso sobre raiz cúbica de... Se log de 49 na base raiz cúbica de 7 é igual a x, então 49 é igual a raiz cúbica de 7, 49 que é 7 ao quadrado, é igual a raiz cúbica aqui de 7, raiz cúbica de 7 elevado a x. Definição do logaritmo. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, continuando. Vai ficar 7 ao quadrado igual. Raiz cúbica de 7 é 7 a 1/3. Então, vai ficar 7 elevado a 1/3 elevado a x. Então, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter que 7 ao quadrado é igual a 7 elevado. Potência de potência multiplica. Vai dar quem? Vai dar x sobre 3, não é isso? Multiplicando ali os expoentes. Vai dar x sobre 3. Se as bases são iguais, os expoentes vão ter que ser iguais. Então, x sobre 3 é igual a 2. Então, você vai ter o seguinte. Você vai ter, então, aqui x sobre 3 igual a 2. Multiplicando incluir isso aqui, ó, você vai ter que x igual a 6. Então, quanto vai dar o log de 49 na base raiz cúbica de 7? Vai dar o 6, tá? Que está todo pago e passo da solução. Safo? Bem, vamos continuar aqui, ó. Log de raiz cúbica de 10 na base 6. Vou igualar a x. Então, vou ter que raiz cúbica de 10, que é 10 a 1/3, não é isso? 10 elevado a 1/3. Vai ser igual a 100 elevado a x. Bem, 100 é 10 ao quadrado, então vai ficar 10 elevado a 2x, não é isso? Que é 10 ao quadrado elevado a x, multiplica 2 por x, vai dar 2x. Se as bases são iguais, ó, se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter aqui 2x é igual a 1/3, não é isso? Então, você vai ter aqui x igual a 1/6. Safo? Igualiza os expoentes, 2x igual a 1/3, x igual a 1/6. Vamos ver outro aqui. De novo, vou igualar a x para facilitar. Então, você vai ter o seguinte. Raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 à quinta, não é isso? Que 32 é 2 à quinta. Safo? Isso vai ser igual a quem? A raiz de 8 elevado a x. Bem, raiz de 8 é 8 elevado a 1/2. Então, é 8 elevado a 1/2. Isso tudo elevado a x. Bem,
Então, eu vou ter aqui o seguinte. Ó. Raiz quadrada de 2 à quinta é 2 elevado a 5 meios. 2 elevado a 5 meios. Igual. 8 é 2 ao cubo. 2 ao cubo a 1 meio multiplica 2 elevado a 3 meios. 2 a 3 meios a x é 2 elevado a 3x sobre 2. Então, isso vai dar 2 elevado a 3x sobre 2. 6 bases são iguais é igual aos expoentes. Então, você vai ter o seguinte, vai ter aqui 5 sobre 2 é igual a 3x sobre 2. Corta esse cara com esse cara aqui. A gente vai ter de onde x igual a quanto? X igual a 5 terços. Então, x vale 5 terços. Então, quanto vale esse logaritmo de raiz de 32 na base de raiz de 8? Vale x, que eu descobri que vale quanto? Vale 5 terços. Safo, vamos fazer outro aqui. Vou igualar a x. Igualando a x, vamos ter o seguinte, ó. Raiz quarta de 5, que é 5 elevado a 1 quarto, vai ser igual a raiz cúbica de 5 a x. Bem, raiz cúbica de 5, isso aqui, ó, é 5 a 1 terço, né? Isso aqui é 5 elevado a 1 terço. 5 a 1 terço elevado a x vai dar 5 elevado a x sobre 3. Então vai ficar 5 elevado a x sobre 3. Então, repetindo, raiz quarta de 5 é 5 a 1 quarto. Raiz cúbica de 5 é 5 a 1 terço. Quando elevar a x, vai ficar, multiplica os expoentes. Vai dar 5 elevado a x sobre 3. Agora, se as bases são iguais, os expoentes vão ter que ser iguais. Então, eu vou ter aqui o seguinte, vou ter aqui 1 quarto vai ter que ser igual a x sobre 3. Então, multiplicando inclusive isso aqui, ó, você vai ter que x é igual a 3 quartos. Então, ó, quanto vale o logaritmo da raiz quarta de 5 sobre a raiz cúbica de 5? 3 quartos. Foi o que a gente descobriu aqui, safo? Fazendo outro aqui, vou igualar a x, letra F, de novo. Bem, raiz cúbica de 9, 9 é 3 ao quadrado, então vai dar 3 elevado a 2 terços. Raiz cúbica de 27, 27 é 3 ao cubo, então vai dar 3 elevado a 3 meios. Quando eu elevar a x, vai dar 3 elevado a 3 meios elevado a x. Ó. Isso aqui, esse cara aqui, é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo, que é 27 elevado a 1 meio. Então, dá 3 elevado a 3 meios. Quando eu pegar esse 3 a 3 meios elevado a x, vai dar 3 elevado a 3x sobre 2. Então, isso vai dar 3 elevado a 3x sobre 2. Bem, se as bases são iguais, agora eu posso igualar os expoentes. Então, vou ter o seguinte, vou ter aqui 2 terços é igual a 3x sobre 2, certo? Multiplica e inclui isso aqui, ó. Você vai dar que 9x igual a 4, safo? Então, x igual a 4 sobre 9. Então, quanto vale esse logaritmo aqui? Vai dar qual o resultado? Vai dar 4 sobre 9. Vamos fazer o outro aqui. Raiz, vou igualar a x, né? Sempre igualando a x aí para facilitar, para você não se perder aí. Bem, você pode racionalizar isso aqui, né? Esse 1, esse cara aqui, ó, que é 1 sobre raiz quadrada de 3, você pode racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, certo? Lembrando lá da racionalização do ensino fundamental. Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, você vai ter como resultado raiz de 3 sobre 3. Tá saindo mais no... Só apagar aqui, ó. Vai dar quem? Vai dar... Resultado vai dar raiz de 3 sobre 3, certo? Bem, e o... Então, isso aqui é a mesma coisa que... Raiz de 3 é 3 ao meio, certo?
sobre 3. Então, divisão de potências de mesma base, repete a base, que é o 3, e subtrai os expoentes. Aqui é o expoente a 1. Então, vai ficar 1 meio menos 1. Vai dar quem? Menos 1 meio, não é isso? Então, aquela base ali é a mesma coisa, 1 sobre a raiz de 3 é a mesma coisa que 3 a menos 1 meio. E a raiz de 27 é 3 ao cubo. 3 ao cubo elevado ao meio é 3 elevado a 3 meios. Então, esse cara aqui, ó, vou colocar mais para cá, ó. Só apagar aqui. Então, resolvendo agora aqui, ó, substituindo, você vai ter o seguinte. Bem, raiz de 27 é 3 ao cubo. Elevado ao meio, 3 elevado a 3 meios. Então, raiz de 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3 meios. Igual. 1 sobre a raiz de 3 é a mesma coisa que 3 a menos 1 meio. Quando eu elevar a x, 3 a menos 1 meio elevado a x, vai dar 3 elevado a menos x sobre 2. Então vai ficar aqui, ó. Vai ficar 3 elevado a menos x sobre 2. Agora sim, as bases são iguais, igual aos expoentes. Então vai dar aqui 3 meios. Tem que ser igual a menos x sobre 2. Corta esse com esse. Você vai ter que x vale quanto? Menos 3, não é isso? Então, quanto é que dá o logaritmo de raiz de 27 sobre 1 sobre raiz quadrada de 3? Vai dar menos 3, não é isso? Tá aqui, ó. Menos 3. Só se você levar aqui esse cara aqui a menos 3, vai dar 3 meios, que é justamente o 3 a 3 meios, tá? Só para confirmar aí. Então, vai dar menos 3. Vamos fazer a letra H aqui. Letra H. Bem, vou chamar isso aqui de x, sempre, não é isso? Chamei de x. Bem, então você vai ter o seguinte. Raiz quadrada de 8. 8 é 2 ao cubo. Então, raiz quadrada de 2 ao cubo é 2 elevado a 3 meios. Como está inverso, é 2 elevado a menos 3 meios. Então, fazendo direto aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que 2 a menos 3 meios. Se vocês tiverem dúvidas, tem que dar uma recordada em exponenciação. Propriedades da potência, não é isso? Então, recordando, isso aqui, ó, 8 é 2 ao cubo. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao cubo. Raiz quadrada de 2 ao cubo é 2 elevado a 3 meios. Para dar o inverso disso, é 2 elevado a menos 3 meios, tá? Então, dá isso aqui. 4 é 2 ao quadrado, é 2 elevado a 2 terços, não é isso? Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, é 2 elevado a 2 terços. 2 a 2 terços elevado a x, dá 2 elevado a 2x sobre 3. Então, dá 2 elevado a 2x sobre 3, certo? Raiz cúbica de 2 ao quadrado, 2 a 2 terços, é x. 2 elevado a 2x sobre 3 está aqui. Se a base é igual, a base já está igual, eu vou igualar os expoentes. Esse cara com esse cara aqui. Então, você vai ter aqui o seguinte. Ó. Menos 3 meios, certo? Tem que ser igual a 2x sobre 3. Bem, multiplicando em cruz aqui, tu vai ter que 4x igual a menos 9. Então, x é menos 9 quartos. Então, quanto que vai dar esse logaritmo aqui? Vai dar menos 9 quartos. Vamos fazer a última aí, que é a letra I. De novo, vou igualar a x aqui. Igualando a x, você vai ter o seguinte. Bem, aqui é 3 a 1, certo? Aqui é 3, esse denominador aqui, ó. É a mesma coisa que 3 elevado a 1 terço, não é isso? Desculpa aí, gente. Isso aqui é a mesma coisa que 3 a 1 terço. Então, 3 a 1, 3 a 1 terço. Ó, divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 1 menos 1 terço. 1 menos 1 terço vai dar 2 terços, não é isso? Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 a 2 terços. Ó. Repete a base, que é 3. E subtrai os expoentes. 1 menos 1 terço. Vai dar 2 terços. Vai dar 3 elevado a 2 terços. Igual. Raiz cúbica de 3, raiz quarta de 3 é 3 a 1 quarto. 3 a 1 quarto x é 3 elevado a x sobre 4. Então vai dar 3 elevado a x sobre 4. Bem, se a base é igual, eu posso escolher os expoentes. Então você vai ter o seguinte, vai ter aqui 2 sobre 3
é igual a x sobre 4. Multiplicando e incluindo isso aqui, você vai dar aqui 3x igual a 8, certo? Então, x vai ser igual a quem? X vai ser igual a 8 terços. Safa aí, gente? Então, esse logaritmo aqui vai dar 8 terços. Eu acho que não tem mais nenhum além desse. Agora a gente vai para a segunda questão. Eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito comprido. E a gente continua no próximo